Alguns grupos de manifestantes brasileiros protestaram e criticaram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão nesse momento em Nova York, nos Estados Unidos. Gilmar Mendes foi um dos mais abordados. Só para vocês terem uma ideia, ele deixou o hotel onde estava sob gritos de bandido e vagabundo. Alexandre de Moraes, que é um dos magistrados mais criticados pelos manifestantes, não escapou do protesto, sendo chamado de ladrão. Manifestantes ocuparam a rua em frente ao hotel onde os magistrados estão hospedados e pediram ajuda às Forças Armadas. O ex-presidente Michel Temer participa em Nova York do mesmo evento que os ministros e comentou sobre as desavenças que estão sendo trocadas entre as partes. Nós vamos ouvir um trecho do que disse o ex-presidente da República. Eu penso que tanto o presidente atual como o presidente eleito deveriam lançar palavras de harmonia em obediência ao texto constitucional. Eu não tenho verificado isso. Lamento dizê-lo, mas tanto de um lado, de quem hoje ocupa o poder, como daquele que foi eleito, eu digo isto para efeitos didáticos, nenhuma crítica especial. Mas para o meu paladar político, o presidente eleito, ao invés de fazer críticas ao presidente atual, com palavras às vezes um pouco agressivas, deveria dizer, olha aqui, compreendo bem a angústia do presidente eleito. Eu devo reconhecer que é razoável a angústia dele, mas eu peço a colaboração, peço a sua colaboração, a colaboração de todos os brasileiros, para que nós possamos tranquilizar o país, ou chamá-los até para governar comigo, para me auxiliar no governo. Em Brasília, o setor militar urbano continua ocupado por um grande número de manifestantes que se recusam a sair do local. Eles dizem que não há lideranças, que o movimento é espontâneo, que não se trata de pedido de golpe, mas apenas a necessidade de reforçar a importância das Forças Armadas no Brasil. Cerca de 50 caminhões teriam chegado nos últimos dias e continuam estacionados na região, além de 18 ônibus que também chegaram com manifestantes de outros estados. Atos contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva são registrados em 7 estados e no Distrito Federal. Deixa eu dar uma boa tarde aqui ao nosso time e temos uma novidade aqui no programa. Eu gostaria de apresentar a todos vocês o jornalista e escritor César Calejão, passa a integrar aqui o nosso time do 3 em 1. César, seja muito bem-vindo, que a gente possa ter bons debates por aqui. Paulo, obrigado, querido Serrano, obrigado, Constantino, é um prazer estar com vocês, obrigado por me receber no programa. Constantino, eu vou começar por você, querendo entender um pouquinho essas manifestações que estão repercutindo bastante. O que você achou? Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo, César. Bom, obrigado. Eu acho o seguinte, Paulo, esses ministros, eles conseguiram ser desprezados por uma parcela significativa da população brasileira, que está vendo esse teatro armado, essa democracia de gabinete, esse autoritarismo, esse arbítrio, esse abuso de poder, censura imposta, né, a escolha de um candidato que vai ser protegido, que vai ser resgatado do seu passado, vão passar uma borracha nele, vão tentar ajudá-lo, impedindo o adversário de lembrar quem ele é, enquanto que perseguem o adversário. Aí acaba que num processo sem transparência o resultado é esse, e eles encerram o assunto, rejeitam nota das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, dobram a aposta em relação à população que está se manifestando de forma democrática nas ruas. Tudo isso vai criando um ambiente de revolta, de indignação. E aí nos Estados Unidos não tem a polícia particular do Xande. Ele não pode mandar simplesmente prender o indivíduo que está lá gritando palavras e tudo de ordem. Ele não pode colocar censura nesse indivíduo. Então acho que as pessoas estão extravasando, Paulo. A verdade é essa, as pessoas estão aproveitando o fato de que aqui nos Estados Unidos existe império das leis e liberdade de expressão para manifestar aquilo que milhões de brasileiros cá entre nós pensam acerca desses ministros. E aí eles vão lá nesse evento, né, da Lide, do João Dória, e esfregam na cara da população o escárnio. Quer dizer, a fala desses ministros, do Barroso, né, do próprio Alexandre de Moraes, de que não existe ativismo judicial no Brasil, que todos os presidentes reclamavam, mas só agora há ataques à corte, que não há parcialidade, que não há partidarismo. Aí, Paulo, cá entre nós, é tratar a população brasileira como um bando de palhaços. E o gigante acordou. As pessoas estão atentas à política, estão acompanhando o nosso programa, outros, as redes sociais, e não estão gostando de fazer esse papel de otário no meio desse teatrinho mequetrefe, né? Dessa encenação rudimentar.
Então, de novo, né? Aqui se colhe, aqui se planta, aqui se colhe. Eles estão, de certa forma, colhendo aquilo que eles vêm plantando há muitos anos. A verdade é essa. César, eu vou repassar para você a pergunta que nós fizemos para a nossa audiência. Essas manifestações são legítimas? Olha, Paulo, na medida em que você expressa um descontentamento de forma a não questionar a legitimidade da democracia brasileira, sem dúvida elas são legítimas. A população brasileira deve ser livre para se manifestar, esteja à esquerda ou à direita no espectro político ideológico. Então, isso posto, se você dá um caráter golpista para essas manifestações, se você vai para a porta de quartel exigir uma quartelada, é óbvio que elas não são legítimas. E isso não é o César que está dizendo. Isso está preconizado na Carta Magna brasileira, no Código Penal. Existe uma série de determinações legislativas que te dizem que você não pode subverter a ordem republicana por uma série de razões que remetem à própria harmonia do funcionamento da sociedade. Agora, veja, o que me preocupa aí é que se a gente continua insistindo nessa direção, nesse tipo de coisa que está acontecendo, por exemplo, em Nova York, e se enquanto comunicador a gente endossa essa postura, a coisa pode evoluir para agressão física. Já está muito próximo disso. A gente pode verificar assassinatos, a gente pode verificar atentados e todo esse tipo de coisa que não é brincadeira. Então, quando isso acontecer, a coisa muda de figura imediatamente e ninguém vai querer se responsabilizar. Ninguém vai falar, realmente eu catalisei através dos meus processos de comunicação assassinatos e coisas que resultaram em perdas de vidas humanas. Então, acho que a gente tem que ter muita parcimônia nesse momento e reconhecer que a eleição acabou. As pessoas têm o direito de se manifestar, seguramente elas devem ter, isso deve estar constitucionalmente garantido. O que as pessoas não podem, efetivamente, é pedir a subversão da lógica republicana do jogo democrático brasileiro. E, se você me permite, eu vou ler uma pequena passagem aqui do general do Exército Otávio Santana do Rego Barros, que é ex-porta-voz, Paulo e amigas e amigos, do próprio Jair Bolsonaro. Ou seja, não é um esquerdista, não é alguém que apoia o campo progressista, é um cara do Exército, um general, que era porta-voz do próprio Bolsonaro. Ele fez um artigo no qual ele diz, abre aspas, vencidos foram às ruas protestar contra as urnas, contra tudo o que não se alinhasse às suas cartilhas. Não há justificativa para que alguns cidadãos se acreditem senhores exclusivos da verdade, esperando mudar no grito o curso da história. Então veja, isso é um general do Exército te dizendo que, ótimo, a eleição acabou, evidentemente as pessoas precisam ser livres para se manifestar, mas exigir quartelada, exigir golpe de Estado e exigir que o Lula não seja efetivamente empossado caracteriza um crime e isso não pode ser aceito. Serrão, uma aspas que me chamou a atenção hoje do Alexandre de Moraes foi de que a democracia no Brasil foi atacada, segundo ele. Você concorda? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje é dia do combate à diabetes. Uma doença que mata as pessoas de maneira invisível. Gera problemas cardiovasculares, é bastante afetada pela questão das emoções. Então, o brasileiro hoje deveria tomar muito cuidado com essa doença, porque o nosso clima político, o nosso clima nacional está muito propenso para um aumento de comorbidades. E quando você me pergunta sobre essa declaração do Alexandre de Moraes, a gente tem que fazer a pergunta: a culpa é de quem pela democracia estar sendo atacada no Brasil? O Supremo Tribunal Federal, os membros do Supremo, quando vão para o exterior ou estão aqui em qualquer lugar do Brasil, eles são atacados de maneira indevida. Isso não deveria acontecer, são membros do poder, mas por que eles são atacados? Será que eles fazem essa autocrítica para avaliar o que está acontecendo com eles de verdade? Por que tanta ira da população? Isso em Nova York foi assustador o que aconteceu. E o próprio Alexandre de Moraes reagiu muito mal. Teve uma hora lá que ele estava sendo filmado por uma menina, ele foi para cima da menina. O pai ameaçou fazer registro de ocorrência contra um ministro da Suprema Corte brasileira. Então isso é doideira pura. Agora, dentro dessa explicação, quem brilhou nesse primeiro dia aí do Brazilian Forum foi o ex-presidente Michel Temer. Ele, num discurso muito rápido na abertura do evento, ele pegou na veia. Primeiro, ele aproveitou o evento para dar aquela vingadinha básica em Luiz Inácio Lula da Silva, que o chamou de traidor no final da campanha eleitoral. E ele
lembrou que é Lula quem está fazendo um discurso um tanto quanto não pacificador no momento em que o Brasil precisa da pacificação. Isso em nome da Constituição. E ainda em nome da Constituição, Michel Temer lembrou o papel importante. O soberano verdadeiro desse país está lá na própria Constituição, chama-se povo. O povo é supremo. E Michel Temer chamou a atenção para esse detalhe. E quem que estava ali? Eram 6 ministros do Supremo, sendo que a Carmen Lúcia faltou, estava lá um outro que era um ex-ministro. Eles devem ter entendido, espero que tenham entendido, que Michel Temer criticou quem está ultrapassando os limites da Constituição. E naquela mesa tinha muita gente que, com suas decisões esquisitas, vamos dizer assim, estão ultrapassando os limites da Constituição e causando toda essa revolta que estamos tendo agora. Gosto de lembrar, nada dessa eleição o resultado dessa eleição não estaria sendo questionado se tivesse sido aprovado o voto impresso para a conferência 100% na própria sessão eleitoral. O Congresso foi medroso, covarde, canalha, não aprovou isso. E aí, junto com a pressão que recebeu da juristocracia, é a causa do caos que estamos vivendo agora. O povo que está protestando tem toda razão e legitimidade para protestar. Agora, quem reclama já perdeu. Esse é um ponto básico. Agora, a democracia brasileira, que é um processo em construção, precisa passar por esses momentos. Agora, ouçam melhor o discurso do Michel Temer, porque ele apontou o dado certo. É hora da pacificação, mas uma pacificação dentro da legalidade. Fora dela não dá, não. Constantino, um outro ponto importante de trazer aqui foi a fala do ministro Barroso dizendo que o Supremo Tribunal Federal não tem lado político. Como é que você vê isso? É uma piada boa. Ele é um bom humorista. Cuidado, turma do Hipócritas, né? Que está com uma concorrência de peso. Eu não concordo nem um pouco com a frase do Temer. Inclusive, esse chamado de que Lula deveria propor um diálogo e até a participação do Bolsonaro no novo governo. Veja, eu já disse aqui e vou repetir, Paulo, eu não quero paz acima de tudo na minha vida. A paz não está no topo das minhas hierarquias. É um valor muito caro a mim, eu dou muito valor, mas acima da paz, por exemplo, está a liberdade. E eu entendo, historicamente falando, que muitas vezes a liberdade teve que ser conquistada, né? Inclusive de forma muito difícil, com muita luta. O caso do país onde eu vivo é um exemplo bom, né? A Revolução Americana de Independência foi uma luta pela liberdade, pelo direito de representação. A turma marxista, a turma da esquerda prefere citar aquela Revolução Sangrenta francesa, né? Que levou a guilhotina, depois a ditadura napoleônica. Eu gosto da americana, mas o fato é que liberdade não é um presente, uma licença de togados ungidos. Eu quero mencionar que o Barroso, enquanto está falando essas baboseiras, quando ele não está falando isso, mentindo, ou achando que o Cesare Battisti, um assassino confesso, é um inocente, ou achando que o João de Deus é alguém com poderes transcendentes, ele está jantando com o Zanin, em Nova York, o advogado do Lula. E é cotado para ser indicado pelo Lula para o STF, quer dizer, virou escárnio. Isso é uma piada. Lula não é um presidente eleito legítimo. Todo o processo é ilegítimo, é irregular, é fruto de um malabarismo supremo. O povo não está aceitando isso. E com toda a razão, a legitimidade está em quem está protestando, não em quem está querendo paz ao custo de subjugar uma nação toda, rasgar a Constituição, atropelar o processo de transparência eleitoral e nomear quase o presidente da República, por meio desses que choram de emoção, como Gilmar Mendes, quando o Zanin se pronuncia, ou que vão jantar escondidinho ali com ele, né? Então chega de palhaçada. Veja, democracia está sendo atacada, e não é de hoje, não é por protestante que se exalta no xingamento, é pelo próprio Supremo, é pelo STF que a democracia está sendo atacada faz tempo, desde que começaram a rasgar a Constituição para preservar direitos políticos de Dilma, desde que começaram a abrir inquérito de ofício de fim de mundo e prender e censurar de forma irregular, desde que fizeram essa eleição mais manipulada da história, com censura, com proteção ao seu candidato e perseguição ao oponente, que a gente tem que ouvir a piada do humorista Barroso de que não tem lado. Outra coisa, né? O César até mencionou violência da retórica e as pessoas têm que se responsabilizar. É um chamado preocupante. Aqui nos Estados Unidos isso é sempre motivo de debate.
Porque já teve simpatizantes do Bernie Sanders, por exemplo, que abriu fogo contra republicanos. E aí você vai culpar a turma da Kamala Harris e do Biden? Então é difícil isso. Agora, já que é pra gente falar de retórica de violência e pedir cuidado, né? Eu quero lembrar que trataram por 4 anos o presidente como um fascista, um golpista e depois um genocida. Jogaram bola com a réplica da sua cabeça como se fosse a pelota. Teve artista que falou que queria esfregar o rosto dele no asfalto quente. E teve ministro do Supremo, dizendo que ele é mais ou menos um nazista. Vazaram, pelo menos, essas conversas. E isso aí não incita também a revolta? Fora as manifestações, que aí sim são quase sempre violentas e agressivas, da esquerda, né? Black Bloc, Antifa, aqui nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Isso é a turma que promove quebra-quebra. MST, né? Isso é a turma violenta. Esse povo, ele está de forma ordeira e pacífica, clamando por justiça e respeito à Constituição, e à transparência, e à democracia, que vem sendo atacada, que vem sendo triturada por esses aí. Palhaços cá entre nós, né? Que tem que, depois de tudo, fazer discurso em Nova York de que está tudo uma maravilha. E as instituições brasileiras estão funcionando, que é uma beleza, né? Diz Rodrigo Pacheco e Barroso. Isso é uma piada de mau gosto, Paulo. As pessoas cansaram. As pessoas cansaram com razão. César, você não me parece muito satisfeito com essa fala do Constantino. Não, me preocupa. Eu acho que tem um quê de responsabilidade aí que fomenta efetivamente o estado de caos que a gente está vivendo. Me parece que você pode se articular dessa forma porque efetivamente você está em Miami. Se isso estourar, não é você que vai ter que lidar com as consequências do que isso vai produzir. Não, é porque eu tenho liberdade aqui. Espera só um pouquinho, Rodrigo. Espera só um pouquinho. Veja, se você quer fomentar o caos no país, eu acho justo que você pegue um voo e venha para o Brasil. Porque fazer isso via televisão morando em Miami, eu acho que é, no mínimo, cínico demais. Esse é o seu a tua fala... Espera um pouco, querido. A tua fala remete a uma expressão virulenta. Você classifica ministros da Suprema Corte brasileira como humoristas. Você incorre numa série de irresponsabilidades que caminham o país para um colapso. O que você vai ter, Rodrigo, em seguida, são assassinatos. Eu não sei se você entende o tamanho da responsabilidade daquilo que você está fomentando. As pessoas estão sendo acossadas. Elas estão sendo humilhadas, elas estão sendo acossadas e você está aplaudindo, você está se deleitando disso. O que vai acontecer em seguida, meu caro? O próximo passo são assassinatos, são atentados, são agressões virulentas que vão atentar contra a vida humana. Evidentemente não. É a tua fala que estimula esse procedimento. Onde? Meu caro, enquanto lógico que sim. Lamentavelmente você não entende isso. Pedir agressão física a eles? Deixa eu só concluir meu raciocínio. Então como é que você trata quem chamou Bolsonaro de genocida, caro? Rodrigo, deixa eu concluir meu raciocínio, senão eu vou te interromper. Isso não vai dar nem debate, cara. Você vai ficar falando em cima de mim, eu vou ficar falando em cima de você. Eu vou passar a palavra. Vamos focar nos temas aqui. Deixa eu só rematar, por favor, Matias. Vamos lá. Veja. Me espanta essa postura do Constantino, porque onde ele estava quando o Bolsonaro pegou um tripé desse de câmera e empunhou como se fosse uma metralhadora e disse que ia fuzilar a petralhada, que são opositores políticos? Aonde o senhor que demanda tanta lisura e retidão dos líderes políticos estava quando o Bolsonaro se articulou dessa forma, dizendo que ia matar opositores políticos? Então é óbvio que o seu discurso é absurdamente irresponsável. É óbvio que ou você não entende bem o que você está fazendo aqui, ou você faz deliberadamente querendo botar fogo na República. E você pode fazer isso de uma forma de um ponto muito mais confortável, porque você fala de Miami. Então pegue um voo, venha para o Brasil, vai para a porta do quartel dormir em barraca e tomar chuva e utilizar banheiro químico, aí você pode falar com propriedade. Caso contrário, negativo. Constantino, por favor. O palhaço que arrumaram para o nosso programa acha que o argumento geográfico pesa. Você já vai por aí. Peraí. Agora deixa eu falar, rapaz. Não, mas você já está me chamando de palhaço. Peraí. Você que é um imbecil. Você é um imbecil completo, Constantino. Por favor. Vamos manter, deixa eu continuar. Serrão, eu gostaria de fazer Paulo, deixa eu continuar, por favor. Espera só um minuto, Constantino, que a sua imagem travou aqui, a sua conexão falhou e não é censura. Eu prometo para você que não é censura. Deixa eu continuar. Vamos lá. Eu só gostaria de fazer um pedido para vocês, em nome sempre do respeito à nossa audiência. Exatamente. Que a gente evite adjetivações aqui. Por favor, vamos lá.
Vamos lá, quem está acossando, intimidando, censurando e prendendo de maneira arbitrária, coisa que não acontece numa república, é esse Supremo palhaço, sim, que trata o povo como palhaço e otário, que o senhor aí, César, alguma coisa, defende como se fosse aí a grande instituição republicana acima de críticas no país, né? E o argumento geográfico é tão patético e tão fruto de incapacidade cognitiva e de debate, que eu vou te responder o seguinte: eu admiro quem está no Brasil, na rua, nesse momento, ao contrário dos almofadinhas que vêm dizer que há uma normalidade institucional nesse Supremo. Eu admiro o povo, talvez por isso eu sou, quando eu vou no Brasil, reconhecido e tão aplaudido nas ruas. Acho que não acontece o mesmo com o senhor César alguma coisa. Agora, vamos lá, né? Em relação ao fato de eu estar aqui, eu te digo quando eu vim morar aqui. Foi quando a Dilma Rousseff foi reeleita num processo totalmente inadequado e suspeito também. E o PSDB, um partido de esquerda, tentou fazer auditoria, contratou uma firma e não conseguiu. Ali começaram a falar de transparência, de voto materializado, de tudo isso que teve projeto do Bolsonaro aprovado e depois vetado pela Dilma. Depois fizeram uma PEC e houve ingerência do ministro Barroso, o mesmo que chama Cesare Battisti de inocente, para tentar impedir a PEC de ir adiante. E ele se vangloriou disso. Isso não é república nem no Brasil, nem na China. Ou talvez na China, né, que chama-se república porque comunista sempre gostou de enganar. Então eu estou aqui desde 2015 para fugir do petismo, para fugir do arbítrio, para fugir de barbárie. Você vai ter que ficar aí mais 4 anos, Constantino. Você vai ter que ficar aí mais 4 anos. Renova o aluguel. Renova o aluguel da tua casa e fica aí mais 4 anos. Vamos lá, Constantino. Mas eu vou ficar aqui, só que eu vou ficar aqui... Ótimo. Eu vou ficar aqui apontando o dedo pros palhaços. Fica aí. Porque chama-se liberdade de expressão. Ótimo. E você vai ter que aguentar. Ou pede para sair. Vamos ver o que acontece, cara. Serrão, chama o VAR nessa história aí para mim, por favor, que hoje está animada a semana. Voltaremos a discutir o ponto essencial. Quem é o responsável por essa crise institucional brasileira? O principal responsável é esse Congresso Nacional Brasileiro omisso, corrupto, incompetente. Ele não utilizou o poder político para mediar esse caos entre os poderes. Segundo responsável inegável, tem sido o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, alguns membros do Poder Judiciário. O ministro Barroso, por exemplo, a retórica dele é completamente inadequada à realidade. Ele tomou uma decisão recente que relativiza a propriedade privada no Brasil. Isso aí é uma decisão absolutamente maluca do ponto de vista do Estado de Direito. Então, quando as pessoas começam a protestar de maneira descontrolada, nós precisamos analisar e avaliar que temos poderes que também não estão cumprindo devidamente o seu papel. E, no caso, o Congresso Nacional e o Judiciário estão extrapolando, o primeiro por omissão e incompetência e o segundo por extrapolação total, quase um abuso de autoridade e um cometimento total de abuso contra a própria Constituição brasileira. Então, a crise brasileira que tem que ser analisada é essa. Tem culpados. Agora, os culpados precisam olhar melhor para o seu umbigo e discutir a questão essencial. Não é hora, não podemos aqui ser coniventes com nenhuma ação de extrema violência. Não podemos aceitar que esse país venha a ser dominado pela violência, pelo narconegócio, pelos radicalismos que fogem ao controle da civilidade. Mas também não podemos aceitar que venham aqui iluministros fazerem discurso de civilidade quando quem contribui para agredir a civilidade são eles próprios. Constantino, como é que você enxerga a expectativa da mobilização de amanhã? Tamanho de público? Porque amanhã, 15 de novembro, muitas pessoas vão sair às ruas. A expectativa em Brasília é muito forte. Lembrando a você que nos acompanha, aqui na Jovem Pan News, nós faremos a cobertura completa dessas manifestações desde cedo, vários lugares do Brasil e do mundo. Você acompanhará imagens, enfim, toda a cobertura da nossa equipe, trazendo para você o que acontece nesse 15 de novembro. Como é que você vê a mobilização, Constantino? Eu acho que vai ser bem grande, Paulo. As pessoas estão realmente cansadas, assustadas, preocupadas com o futuro do país, indignadas com esse processo corrupto que colocou o maior corrupto do país de volta à cena do crime, como diria Alckmin, né? E as pessoas não vão tolerar isso numa boa, de forma dócil. O povo está atento, o gigante acordou,
né? Ganhou gosto pelo debate político e não vai ser facilmente enganado por uma velha imprensa que é cúmplice desse projeto nefasto de poder, né? Então, nós temos visto as manifestações, 7 de setembro, 2 anos seguidos, uma coisa gigantesca. Essas manifestações, Paulo, não têm comando hierárquico. Não tem a própria narrativa desses militantes blogueiros petistas e tudo, ministros do Supremo, é de que existe um comando, né? Empresários, ir atrás dos empresários que estão financiando. Isso é o povo, isso é uma adesão voluntária, milhões e milhões de pessoas que não cansaram de ser feitas de idiotas, cansaram de aplaudir e bater palma para um sistema carcomido, podre. Né? Uma república que é república só de nome. A verdade é a seguinte, as pessoas têm que se responder uma pergunta, que é a premissa de todo o debate que estamos tendo aqui. O Brasil vive uma normalidade institucional ou vive algo muito próximo com uma ditadura já implantada? Eu digo o seguinte, país que tem censura, país em que até a ministra Carmen Lúcia vai votar pela censura, reconhecendo que é censura, mas dizendo um prazo curtinho, tudo bem? E está sendo estendido o prazo, parece, inclusive, enquanto a gente fala, que o blog do Fernão Lara Mesquita foi banido, né? Então já temos aí um monte de conta suspensa, a pedido do TSE. Isso virou piada de mau gosto, isso virou uma distopia, uma tirania. E liberdade, volto a frisar isso aqui, liberdade é sempre algo conquistado. Liberdade não é uma licença, não é uma licença de um iluministro. Ela é uma conquista da sociedade, que tem que mostrar que ela valoriza a liberdade acima de, por exemplo, pacificação, né? A paz a todo custo é o jeito mais fácil de encerrar uma guerra, como dizia George Orwell, estender a bandeira branca e aceitar se tornar um escravo. Eu não nasci para ser escravo, por isso, inclusive, eu vim morar 7 anos aqui. E aqui a gente está vendo o que o povo pode fazer, né? O povo pode fazer isso, porque existe liberdade. César, eu gostaria que você respondesse essa pergunta do Constantino a respeito da normalidade democrática. Não, é óbvio que a democracia está funcionando. Veja, tem toda uma questão aqui que é o seguinte, gente. O Constantino é uma figura caricata, que está absolutamente desesperado, porque ele está perdendo a condição que ele tem de se articular em cima da única narrativa que ele conhece, que é o anticomunismo. Que os esquerdistas vão dominar o mundo, que o anticomunismo... Então, é compreensível que num cenário de desaparecimento do bolsonarismo, Rodrigo, você se articule com essa empáfia. Que você diga, César do quê? Que eu nem te conheço, quem é você? Eu não conhecia até hoje. Você está falando... Prazer. Prazer, meu querido. Prazer, César. Muito gosto em te conhecer. Agora, veja, a tua empáfia diz muito a teu respeito, na medida em que você tenta se articular, dizendo que eu sou fulano de tal e essezinho que ninguém conhece não tem propriedade para falar comigo. Eu entendo o seu desespero, na medida em que o teu único pilar de apoio para ter algum protagonismo social, que é disso que você está atrás, está sumindo. Então, com o bolsonarismo caindo, você vai falar do quê? Como é que você vai vender essa tua fumaça de antipetismo, de que não existe democracia, de que os Estados Unidos são a terra da liberdade e por isso você foi para os Estados Unidos? Ora, o que você está vendo aqui é a vitória de um candidato que foi eleito pela maioria da população. É fato dizer que a vitória foi apertada? É fato dizer que a sociedade brasileira está profundamente dividida? Tudo isso é fato. Agora, daí a contestar a democracia brasileira, sob pena de você ter um conflito civil, sob pena de você ter atentados, assassinatos, sob pena de você ter coisas que você não consegue controlar. Deixa a sua especulação alarmista de lado e responde algumas perguntas. Algumas perguntas. Responde se houve censura. Constantino, deixa eu terminar a minha fala, senão eu vou falar em cima de você quando você estiver se articulando, você não vai gostar, não vai ser legal, e a audiência começa a reclamar que eu sou mal educado, Vamos etc. lá. e tal. Então, assim, deixa eu terminar. O Constantino vai fazer as perguntas. Só para arrematar. É óbvio, eu entendo o seu desespero, Rodrigo, honestamente eu entendo. Você está numa posição extremamente difícil. Você se acostumou ao longo dos últimos 4 anos a se articular de forma a não ter que arcar com a responsabilidade de absolutamente nada que você fala. E você se articula com base única e exclusivamente de uma ideologia anticomunista. É só isso que você faz. Esse é o teu único ponto de apoio. O comunismo vai acabar com o mundo, etc. e tal. E acaba fomentando o antipetismo como uma expressão contemporânea
contemporânea desse anticomunismo. Ora, isso vem sendo usado, gente, desde o Estado Novo, desde o Plano Cohen de 1937. A narrativa que o Rodrigo usa para se articular vem sendo institucionalmente utilizada desde a doutrina Truman. Então não é possível que a gente vai gastar todo o tempo da vida sociopolítica brasileira escutando esse tipo de blá 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 do anticomunismo. A gente tem um país para reconstruir, uma série de coisas que precisam ser retomadas, e é absolutamente compreensível que uma figura caricata como o Constantino esteja desesperado, porque ele está vendo, ele vai perder a mamata que ele tem, ele vai perder a posição de protagonismo social na medida em que o único ponto que ele tem para explorar está sendo superado com a derrota do bolsonarismo. É absolutamente compreensível que você esteja desesperado. Só me dá um minuto, eu vou passar a palavra para você. Nós estamos demitido da Jovem Pan, não, né? Não, eu não tenho autonomia para fazer isso. É porque eu dou um pouco mais audiência que você, mas se fosse por mim, você já estaria demitido faz tempo. Por favor, eu não sei. dúvida. E aí não teria audiência, né? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 31 minutos para vocês que nos acompanham. A semana começou bem, né? A animação é total, é muito bom, mas nesse pretório excelso programa que tem muito debate, de vez em quando tem bastante treta também, é bom deixar claro o seguinte: o Brasil não está na normalidade institucional. Não está. A Constituição brasileira vem sendo desrespeitada sistematicamente. E um ponto em que ela foi agredida, violada, foi na questão do voto eletrônico. O voto eletrônico no Brasil, ele não deveria existir sem acompanhado do voto impresso pela urna eletrônica. A materialidade do voto é um pressuposto. A contagem pública de voto é um pressuposto constitucional. Então, só por aí essa eleição já começou de maneira problemática. Agora, eu reafirmo sempre esse problema. Quando você entra num jogo em que você sabe que as regras são equivocadas ou viciadas e você aceita esse jogo, esse foi o grande problema. A população brasileira aceitou esse jogo. O Congresso brasileiro aceitou esse jogo. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral nos impuseram esse jogo. E o presidente Bolsonaro, que era um concorrente desse jogo, aceitou jogar o jogo. Caberia a ele lá atrás ter feito uma crítica mais precisa desse processo. Agora, depois que o caos foi instaurado com a derrota dele, fica mais complicado fazer isso. O time, a história não perdoa quem perde o time para tratar dela. Mas a questão está aí, está colocada. É hora, concordo com Michel Temer, é hora de fazer respeitar a constitucionalidade. Se a gente seguir nesse estágio de esculhambação, e eu reitero, o Temer deu um recado para aqueles ministros que estavam sentados lá, do lado dele no evento do líder de João Dória. Agora, será que eles entenderam o recado? Duvido. Eles acham que nem é com eles, vivem numa bolha. Então, é hora da população, dos segmentos esclarecidos da população, chamarem a atenção para a coisa certa. Nós não podemos ter censura no Brasil. O vespeiro do Lara Mesquita é censurado. A porcaria do Meu Alerta Total foi censurada há um ano atrás. E aí? Tô aqui com cara de otário até hoje? Não dá, né? Muito bem. Constantino, vamos lá. Pode preparar a lista de perguntas. Não, vamos lá. O José Comelon, ele comenta a minha pessoa e não as notícias, né? Vamos lá, ele tá deixando a turma com saudade do piperno. É um feito e tanto. Vamos lá, né? Mamata, vai acabar não sei o quê. Você se acha um comediante, cara. Você fica fazendo piada no ar, velho. Você se acha um comediante. Você ri das suas próprias piadas. O quanto patético você consegue ser, entende? A gente ri da cara de vocês. O quanto patético você consegue ser, Constantino. Você ri das suas próprias cretinices. Isso é que é incrível. Acabou o show? Posso continuar ou não? É você que tá dando show. Você que fica errando meu nome de propósito. As pessoas ligam aqui nesse horário para me ouvir, não você. Lamentavelmente. Né? Bom, eu entendo que você ficou magoado de eu não te conhecer. Eu tô te conhecendo hoje. Você se dá uma importância. Eu não sabia quem você era. O teu ego e a tua empáfia é inacreditável. Você se dá uma importância absurda, cara. Se eu soubesse quem você é, para você acreditar que eu considero minimamente a tua figura, você se dá uma importância absurda.
dúvida, cara. Me permita só receber quem está nos acompanhando. Só um minuto, Sérgio, só um minuto. Porque quem está nos acompanhando pelo rádio não vai compreender o que está acontecendo. A gente está discutindo a respeito das manifestações que acontecerão amanhã, dia 15 de novembro, em todo o país. Constantino, vamos lá, por favor. Vamos lá. Eu me fiz no bolsonarismo, né? O meu livro best-seller Esquerda Caviar, escrito sobre figuras almofadinhas que defendem o comunismo disfarçado de outro nome, tem só 10 anos, né? Mas tudo bem. É a mesma retórica. É exatamente a mesma retórica anticomunista. Rapaz. Tô deixando. Que desagradável. Que falta de educação. Você faz a mesma coisa. Você faz a mesma coisa. Põe-se no seu lugar. Você faz a mesma coisa. Quando eu estiver falando, você não me interrompa, que eu não te interrompo. Camelon, só um pouquinho. Ô, Caspatino. A piadinha de que ele vê comunismo em todo lugar. É uma piadinha que até alguns anos atrás os blogueiros petistas, os militantes comunistas podiam fazer e passar impunes. Agora, no momento em que o Foro de São Paulo tomou poder em quase todos os países latino-americanos e que a Venezuela, que o Lula gravou vídeo pedindo apoio para o Maduro, vive o que vive, e a Argentina já caminha nessa direção a passos largos, né? Fazer essa piadinha do anticomunismo como se fosse teoria da conspiração, ela soa muito mal. Porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Além do comunismo e do Foro de São Paulo, tem o fator mais prosaico e comezinho da corrupção. Nós estamos falando do responsável pelo maior esquema de corrupção que o Brasil já teve, né? E tudo isso foi feito como que uma borracha e malabarismo supremo para, com base no CEP, depois de anos, suspender o julgamento, não absolver, porque isso é outra fake news de blogueiro petista e ministro supremo. Ele não foi absolvido, coisa alguma, ele foi julgado e condenado por vários juízes e desembargadores. Depois, no malabarismo supremo, ele foi solto e elegível graças à ajudinha de Fachin e companhia. Fachin, por sua vez, que é um simpatizante do MST, que por sua vez é comunista, invade propriedade, quebra laboratório, mata gado, coisa que deve ser da cabeça fantasiosa de paranoico da extrema-direita. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é algo para lá de atípico, de absurdo, uma afronta ao Estado de Direito, à própria democracia, à liberdade de imprensa e de expressão, que vem sendo ameaçada com essa censura autoritária de ministros que não se dão ao devido respeito. E aí, de repente, o grande problema da nação, sob a ótica distorcida de um militante petista, é a gente chamar esses caras de palhaço. E não o que eles estão fazendo com o país e com as instituições. E o que resta ao sujeito, além do argumento geográfico de que eu não moro no Brasil? Puxar da cartola o alarmismo. Vai ter assassinato, vai ter violência. Não a do MST, não a do Antifa, não a do Black Bloc, porque essa turma defende. A turma defende essa violência. Não chamar o Bolsonaro de genocida por 2 anos, porque isso a turma defende. Essa retórica não tem problema para essa turma cínica, sonsa. Agora, de repente, o problema da nação é eu, no meu programa aqui, chamar Barroso de palhaço. Porque está fazendo palhaçada com a nossa cara. Então, o público, ô César, sabe avaliar quem está falando sério e defendendo o Brasil e quem está a soldo, sei lá de quem, para preservar sei lá que mamata. Posso, Matias? Por favor. Veja, o problema do Caspatino aqui é o seguinte, vocês rechaçam, como eu te disse, você se articula com base em cima de uma única narrativa e tanto é verdade que você continuou fazendo, você continuou falando do antipetismo, você continuou falando da corrupção, você não tem outro ponto de apoio. Fundamentalmente, os caras tiveram que fechar o teu microfone porque, entendeu? Senão você não respeita... Não, eu não falei, eu fiz barulho, eu não fiz barulho. Você não respeita e depois diz que o outro falta com respeito. Enfim, eu trouxe alguns dados, de fato, para a gente basear a discussão pública com base em empiria, que eu sei que a extrema-direita odeia, porque na medida em que você traz dados empíricos, fica mais difícil de avançar esse tipo de coisa falaciosa sobre a qual o Constantino construiu a carreira dele. Você teve, por exemplo, isso é um estudo da agência pública, que te diz que desde a eleição houve 324 casos de violência, tá? 40% desses foram praticados por bolsonaristas. Você teve uma menina, Constantino, você tem filhos, né? Minoria, né? Caspatino, você tem filhos, não tem?
Minoria, né? 40%. Veja. E os outros 60%? Veja, teve uma menina, a Luana Barcelos, uma menina de 12 anos, que estava comemorando a vitória do Lula, e o bolsonarista Juan Newton da Luz perguntou em quem ela tinha votado. Quando ela fez o L com a mão, ele a alvejou na barriga. Essa menina morreu, Rodrigo. E a turma da favela? Não é mimimi. Pera só um pouquinho, cara. Você falou 2 minutos, eu não abri a boca. Depois você quer falar que os outros são mal educados. Entende? Vamos lá, César. Me respeita, por favor. Por favor, vamos lá. Então, veja, você tem todo tipo de coisa acontecendo. A Luana Barcelos morreu, o Pedro Henrique Soares, de 28 anos, morreu. Quando eu te digo que o próximo passo vai evoluir para agressões físicas, assassinatos e bombas, não é alarmismo. Infelizmente, você não entende isso porque você exerce a tua função enquanto comunicador com base numa única narrativa pré-fixada e de forma absurdamente irresponsável. Você não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento da vida sociopolítica do país. Você quer vender livro, você quer lacrar na internet, você quer arregimentar seguidor de internet e esteve altamente alinhado com essas propostas absurdas que te dão conta de fantasias. É por isso que você não traz efetivamente materialidade para o seu discurso também. Então, é triste que, infelizmente, você consiga fazer isso de forma a se articular sem ter que arcar com as consequências que o teu discurso produz. Não se trata de alarmismo. Isso já está acontecendo. Isso são dados empíricos, Rodrigo. Estuda um pouco de ciência social que você vai entender que existem indexadores que te demonstram que isso já está acontecendo na prática. Infelizmente, vamos ver como é que isso acontece ao longo dessa semana. Eu espero do fundo do meu coração, Rodrigo, que a gente não tenha que discutir aqui no ar o assassinato de uma figura pública. Eu não acho que você espera isso, não. Você parece torcer tanto por isso. Não, veja, cara... Aparecendo, você tá dando bandeira. Você fica jogando... Você parece um pombo jogando xadrez, cara. Eu disse isso pro Marco Antônio, é a mesma coisa. Você quer fazer um movimento por mim e sair comemorando que você venceu. Você não conseguiu fazer uma análise que não seja falar de mim. Eu não disse absolutamente nada disso, Rodrigo. Você só tá falando de mim até agora. Eu estou te dizendo... Se você continuar fomentando esse nível de animosidade que está presente na sociedade brasileira, o próximo passo é que agressões físicas, possivelmente com assassinatos, se materializem. Isso vai ser trágico. Então, tome muito cuidado com o uso que você faz do teu discurso, entende? E isso é muito sério, cara. É muito sério. Eu vi linchamento na favela porque a pessoa votou no Bolsonaro. Favela essa, aliás, que eu e você não podemos subir sem a ajuda da polícia. Sim. E o Lula, o teu candidato, foi lá com um boné do CPX que eles botam no fuzil e no peito de quem eles matam. A turma do Comando Vermelho. E lá... nas favelas... Isso é mentira, isso é uma notícia falsa. Infelizmente, vocês têm que ser... Agora você pode ouvir ou não pode? Assim tá difícil. Você tá mentindo no ar, cara. Parece que quem mente é você, rapaz. Quem mente é você, vai chamar de mentiroso o outro. Quem mente é você. Que loucura. Então vamos lá, agora você escuta bonitinho, aprende. Vamos lá, vai, pode falar, Rodrigo, pode falar, vou aprender, vai, vamos lá. A política, ela sempre existiu no Brasil. Existe uma coisa chamada correlação e causalidade. Você tentar imputar pessoas como eu a responsabilidade, se algum indivíduo for lá com a sua volição e agredir um outro, esse cara que agrediu a pessoa só porque votou no Lula, ele tem que ser responsabilizado. Agora, a pessoa que agride o bolsonarista só por ser bolsonarista também. E isso acontece. Também. E você ser um dissimulado, cínico, finge que isso não acontece para manter a sua retórica. Eu nunca disse isso, Rodrigo. Você está colocando palavras na minha boca, cara. Deixa eu continuar. As pessoas que estão apontando a disfuncionalidade das nossas instituições no país hoje, vocês estão querendo colocar essas pessoas responsáveis por agressão ou violência. Isso aqui nesse programa que é sério não vai colar. Não vai colar. Talvez no meio que está acostumado a fazer palestra, que eu não sei onde é, talvez isso pegue. Agora, eu não tenho uma nota só, anticomunista, antipetista. Eu puxei um monte de coisa para mostrar que as instituições estão capengas, dei exemplos de abuso de poder, dei exemplo de censura, dei exemplo de corrupção e tudo que você fez foi me analisar. Você não conseguiu rebater nada do que eu trouxe. Você consegue ser pior do que o Piperno. E isso é um feito e tanto. Você está de parabéns, Calejão. O fato que eu te incomodo mais do que o Piperno, para mim em si, já é uma conquista incrível. Agora, você é isso aí. Posso? Dá licença? Veja,
tem uma questão fundamental aqui, Constantino. Eu entendo honestamente o teu desespero. Agora, a gente vai ter que seguir em frente. Em algum momento, o bonde da história, Rodrigo, partiu. Vocês perderam, eu entendo que é doloroso. E só para colocar um ponto que você salientou aí, tentando a colocar na minha boca, é óbvio, eu faço questão de falar para o campo progressista. Qualquer tipo de ameaça física, jogar bola, jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro é errado? É errado. É condenável. Eu condeno isso. Tá vendo? Infelizmente, você é um piadista, cara. Você é um comediante. Veja, infelizmente, Eu rio de palhaço. O Rodrigo tenta colocar na minha conta algo que eu não disse. Eu condeno, só para deixar bem claro, Matias, porque eu acho que isso é extremamente importante e eu levo isso muito a sério. Qualquer tipo de ameaça ou de agressão física ou verbal contra quem quer que seja é extremamente condenável. Eu não justificaria, mas porque o Bolsonaro é isso, então a gente pode falar que tem que isso, tem que aquilo. Não pode. Qualquer tipo de ameaça e de agressão física contra qualquer ser humano... E chamá-lo de genocida. É condenável. Veja, na medida em que você conduziu uma estratégia institucional de disseminação do maior vírus que a gente teve ao longo dos últimos 100 anos, evidentemente você vai ser taxado com essa pecha. Agora, o que está em pauta, talvez você não tenha percebido, Rodrigo, porque é muito doloroso para você. Você está perdendo a sua vaquinha da teta de ouro. Você não vai conseguir mais se articular com a mesma propriedade que você se articula vendendo a fumacinha que você vende. O Bolsonaro perdeu. Ele, daqui a menos de 2 meses, ele já não é mais o presidente da República. A despeito de você estar extremamente contrariado, o Lula vai ser empossado, Constantino. Acabou. Tá vendo? Você tá vendo? Quando você se articula dessa forma, o que você tá propondo com essa tua carinha é um golpe de Estado. E, infelizmente, isso não pode ser tolerado. Golpe já rolou. Isso é e figuras como você estão aplaudindo. Diz você. Isso quem tá dizendo é você. Quem está dizendo que seria golpe impedir o Lula de assumir é você. Infelizmente, enquanto comunicador, você não entende a ressonância que a tua voz tem, você não entende que as mensagens que você profere ganham materialidade no chão, as pessoas tomam efetivamente medidas com base naquilo que elas escutam você dizer. Infelizmente... no seu caso não, ainda bem, né? Ainda bem que não influencia ninguém. Você é um gênio, cara. Você é amplamente conhecido como um intelectual da direita e por isso você pode tentar me desprezar dessa maneira. Agora, veja, infelizmente... Só para arrematar. Eu lamento a sinceridade, Carlejão. Infelizmente... agora você já acertou meu nome, tá melhorando. Veja, infelizmente... É porque meu filho vê um desenho chamado José Comelon e eu realmente confundo. Eu não gosto de ficar te chamando de Caspatino também, porque eu acho que é extremamente agressivo e desnecessário. Agora, na medida em que você parte pra palhaçada, eu acho que cabe me articular dessa maneira. Você não pode ser levado a sério, cara. Você se leva muito a sério. Olha pra você, cara. Olha pro teu discurso. Rodrigo, só pra arrematar. Veja, o bonde da história partiu. Virou Venezuela. Você Aponta pode... pra Venezuela. Eu não falei que é a retórica do anticomunismo reiteradamente. Lula não defende a Venezuela? Veja, só para arrematar. O cara não consegue responder uma pergunta. O bonde da história partiu. Você pode, de alguma forma, começar a se articular e começar a fazer política, a regimentar os teus quadros, divulgar as tuas ideias, ou você pode ficar nesse chororô a vida inteira, os próximos 4 anos, dizendo que foi fraude, que não valeu, que não sei o quê. Eu te pareço alguém que tá chorando? O mundo inteiro no momento eu tô rindo de você, mas eu pareço alguém que tá chorando? O mundo inteiro reconheceu. Eu só tô dizendo o seguinte, eu levo a verdade a sério ao contrário de você. Reconheceu, a sociedade internacional inteira reconheceu. Para vocês, ultradireitistas, nada disso importa. E é óbvio que você vai ficar cada vez mais isolado. Serrão, por favor, a palavra é sua. Vamos lá, finalmente, vai dar até para falar hoje. Que beleza, né? Que bacana, estou bastante feliz. De novo, hein? Eu volto ao discurso do Michel Temer. Ele hoje foi na veia e parece que ninguém quis escutar o Michel Temer. Michel Temer apontou que no Brasil está acontecendo aí uma série de inconstitucionalidades. E a pergunta que não quer calar: quem está cometendo as inconstitucionalidades? Quem? Não é o povo, não é o Zé Mané, não são as pessoas de bem que estão ali
na rua fazendo o seu protesto, que estão, correta ou equivocadamente, na porta dos quartéis, pedindo o que elas quiserem pedir. Esse povo é supremo, está na Constituição, logo no início dessa Carta Magna, por mais defeituosa que ela seja, que esse povo é quem é o exercício, é ele quem é o dono do poder. E as outras autoridades, como lembrou Michel Temer, são subsidiárias, devem obedecer e trabalhar para atender a esse povo, cumprindo a Constituição. E, de novo, não está sendo cumprida a nossa Constituição. E esse é o grande drama da nossa crise institucional. Estamos carecendo de ilegalidades, está tendo aí uma série de desrespeitos constitucionais flagrantes, a explosão da violência. O protagonismo do narconegócio no Brasil é algo assustador que ninguém para falar. Esse narconegócio teve interferência direta nessa eleição. Elegeram os narconegociantes brasileiros, elegeram representantes, interferiram indevidamente no voto. Isso tem prova física, prova real, no mundo real, não é ficção científica, não é experimentalismo, tá lá, é a vida como ela é. Esse problema, essa explosão de violência é que é a responsável, sim, durante a Nova República, exterminou mais de 3.500.000 brasileiros, exterminou ou desapareceu. Esse número não entra no debate. É isso que a gente tem que debater. A sociedade brasileira, o Brasil já está em guerra civil há muito tempo. Pega o número e contabiliza, você vai ver que isso é uma vergonha. Só que a gente não para discutir isso da maneira política séria e equilibrada. O fla-flu ideológico não nos leva a lugar algum, está nos conduzindo apenas à ampliação desse caos. E quem bate palminha é o poder globalitário que ganhou essa eleição, é o narconegócio que ganhou essa eleição e a turma da hegemonia política que vai ganhar muito dinheiro com a volta da corrupção que nunca de verdade foi embora do Brasil.